Os traumas ficam enraizados em sentimentos muito profundos e por diversos momentos nos impede de seguir em frente. Às vezes nos deixa paralisadas, nos deixa presas a uma trágica lembrança. Isso é um problema e às vezes é um momento de termos ajuda de verdade e não soluções mágicas. Meu nome é Elisandra Almeida, sou psicanalista especialista em relacionamentos tóxicos e eu já tive alguns traumas ao longo da vida e consegui superar. Você sabia que o trauma pode definir a sua vida? Sim. E aos poucos pode arruinar sua saúde e bem-estar? Pois é. Conforme o trauma vai ficando ali por muito tempo, isso é um sinal de que você não conseguiu lidar bem com essa situação sozinha, sem levar em consideração os prejuízos emocionais que isso vai causar ali na sua vida pessoal. Esse trauma pode ser revivido por meio de gatilhos que lembrem determinadas situações. É preciso encontrar meios que ajudem a lidar com tudo isso da melhor maneira possível e sem grandes prejuízos. Mas quais são os sinais do trauma psicológico? Os sintomas após sofrer um trauma podem variar de pessoa para pessoa. Tal como ocorre, na maioria das condições de saúde mental, a experiência é diferente para cada um. Porque o trauma acontece de forma diferente com duas pessoas que passaram pela mesma situação. Bom, os fatos podem ser traumáticos para uma pessoa e para outra não. Isso acontece porque temos formas diferentes de lidar com a situação. Por mais que duas pessoas tenham crescido juntas, supondo aí que elas sejam irmãos, cada um tem a sua personalidade diferente, suas percepções, seus conceitos diferentes. Se você tem irmão ou irmã, você sabe quanto vocês são diferentes, mesmo tendo recebido a mesma educação. Eu digo a mesma situação ali de educação porque pode ter acontecido coisas com você que não aconteceu com seu irmão ou irmã, Mas, enfim, o que pode ter sido algo terrível para um não é para outra pessoa. A outra pessoa às vezes encara como sendo só mais uma infelicidade e que está tudo bem, é a vida que segue. Agora eu vou falar de diversos sintomas para que você saiba se você está passando por um trauma, se você se identificar com pelo menos 3 dos sintomas a seguir, talvez seja a hora de procurar um analista. Então vai contando aí mentalmente, tá? Primeiro, pesadelos. É bastante comum termos sonhos quando estamos dormindo, mas não é normal ter pesadelo constantemente. Isso ocorre porque o cérebro está ali tentando processar o ocorrido. É uma forma dele processar o trauma. Tem pessoas que passam a ter insônia depois de uma experiência traumática, principalmente se o trauma ocorre na hora de dormir, como aconteceu comigo. Alguns anos atrás eu tive o meu primeiro ataque de pânico quando eu fui dormir e tive que ser levada às pressas ao hospital achando que estava tendo um infarto. E era um ataque de pânico. E como é comum na síndrome do pânico a gente ficar com medo de repetir a situação onde ocorreu o trauma ali do pânico, eu passei a ter medo de dormir. E quando conseguia dormir, eu só tinha pesadelos. E com a ajuda de medicamentos, a terapia cognitivo-comportamental que fiz na época me ajudou muito. E hoje isso de pânico é passado na minha vida. Inclusive eu fiz uma live aqui no canal sobre técnica para ansiedade e é justamente essa técnica que a minha psicóloga me apresentou na época. E se você não viu esse vídeo, dá uma olhadinha nele, eu vou deixar aqui nos cards para você poder assistir, tá? Outra coisa que é bastante comum depois de um trauma são os flashbacks. Depois de um tempo de trauma é bastante comum ficar revivendo ali a situação constantemente. E o flashback é um termo usado como uma memória específica é involuntariamente recuperada, contra sua própria vontade. E ela é tão intensa que você revive completamente ali a experiência novamente. Nossa, e é horrível, Como eu tive um trauma instalado com medo de que a qualquer momento eu poderia passar mal ou morrer.
Era terrível. Tinha situação que ficavam passando ali na minha cabeça, mesmo eu não querendo pensar naquilo. Nossa, era difícil de controlar, principalmente no início do meu tratamento. E eu via toda a situação assim, acontecendo, os flashbacks com cheiro, com cor, com temperatura, tinha até trilha sonora, é sério. É, é uma coisa muito intensa, é horrível. Então o flashback fica ali como uma coisa, como se você estivesse revivendo novamente a situação. Outra coisa que está relacionada ao trauma é a ansiedade. Os flashbacks são grandes geradores de ansiedade. Claro, né, porque eles são desumanos, a ansiedade é bastante comum em quem passou por um trauma. Novamente eu vou usar aqui o meu exemplo. Eu estava dormindo e acordava com o coração disparado. Nossa, gente, eu queria morrer de catapora, né, mas tudo bem. O que fazia ali meu coração disparar era a minha alta taxa de ansiedade que estava relacionada a pesadelos. Ou então uma outra situação, outro exemplo, de uma pessoa que sofreu de forma incomum na cadeira de um dentista. Essa pessoa ela pode sentir ansiedade ou pânico quando ela tentar ir novamente ao dentista após esse ocorrido, claro. Então perceba como o trauma gera ansiedade. O trauma vai fazer o meu coração disparar, vou começar a suar frio, vou entrar numa de pensamentos negativos e por aí vai. Outra coisa que acontece também é a tristeza ou a culpa. Se a sua experiência traumática envolveu outras pessoas que acabaram se machucando de alguma forma, não é raro sentirem culpa. No caso de um trauma por agressão, também pode ser que a vítima se culpe, achando que ela é merecedora por ter feito algo de errado. E geralmente isso ocorre muito com dependentes emocionais. É comum ficar se martirizando com a ideia de que como será que teria sido, né, se tudo tivesse acontecido de forma diferente. Dessa forma, muitas pessoas podem ficar deprimidas após um acontecimento traumático. Outra coisa que ocorre é sentir-se entorpecida, né? Tem diversas emoções que temos após uma situação traumática que pode causar essa sensação de entorpecimento. Parece que tudo ali está sendo feito de uma forma mecânica, esquisita. Isso pode significar que você não está lidando bem com a situação. Será que você sente algo assim e está descobrindo o motivo somente agora? Deixa aqui nos comentários, né? O trauma psicológico causado por agressão também pode causar alguns reflexos. Olha só, como por exemplo, dificuldade de se relacionar afetiva e sexualmente. Claro que vai haver uma dificuldade de se relacionar, é óbvio. A pessoa ela sofreu um abuso sexual, né? E isso é muito sério. A agressividade ou passividade em excesso também pode acontecer. Quem sofre abuso físico se torna totalmente agressiva ou o contrário, totalmente passiva, sem voz. Também pode ter dificuldade de confiar novamente nas pessoas, principalmente se essa agressão veio por parte dos pais ou cuidadores. A pessoa que você mais deveria confiar na vida, que são seus pais, traíram a sua confiança. Então é compreensível que você não confie nas pessoas, mas isso é algo que não é comum, tá? Normalmente nas pessoas, sabe? Então tem que ser tratado. Outra coisa é ter constante estado de alerta, depressão e ansiedade. Tudo isso gerado pelo medo. O trauma sempre está relacionado a medo. Sentir tonturas, falta de ar, insônia, dor de cabeça, ataques de pânico e principalmente se você precisar enfrentar novamente a situação que te causou o trauma. Ir dormir ou entrar em pânico por ter que ir ao dentista, que são os exemplos que eu usei aqui. A experiência traumática causada por agressão pode contribuir para que a vítima se envolva em mais agressões, já que a vítima vai recorrer de forma subconsciente a mecanismos de defesa, se tornando dessa forma mais hostil, por exemplo, né? Como resultado de um trauma, a capacidade de se criar novos aprendizados em relação ao seu comportamento, ela fica muito prejudicada. Então veja como é difícil sair disso sozinha. E por que é tão difícil superar um trauma?
Bom, primeiro de tudo, saiba que nada te impede de superar um trauma, mas tem coisas que podem prejudicar o processo de superação. Em terapia, a paciente ela vai falar muitas vezes sobre o acontecimento do trauma. E de acordo com Freud, é a chamada cura pela fala. O maior obstáculo de todos é quando a pessoa se indispõe a querer reviver emocionalmente a situação. Muitas vítimas de violência doméstica procuram um apoio profissional, pesquisam na internet, procuram o apoio de amigos, enquanto outras ficam ali. Elas focam no silêncio, no isolamento, no colapso e até mesmo na vitimização dela. É justamente o silêncio que pode impedir a superação do trauma. O silêncio nunca ajuda a vítima, gente, somente o agressor. Toda vez que temos a chance de contar e recontar uma história, sem a gente perceber, nós acabamos inserindo fragmentos novos e isso acaba modificando a forma de lidar com isso. A psicoterapia facilita essa modificação de história e direciona essa conversa no sentido da superação. Então, como superar o trauma, né? Se você se identificou com tudo que eu falei até aqui, pode ser que esteja vivendo um trauma. E isso está atrapalhando a sua vida. Saiba que existe tratamento. E você não precisa se sentir assim pelo resto da sua vida. Conversar com um familiar, com um amigo, pode ajudar bastante. Talvez você queira um tempo para processar o ocorrido, mas conversar com as pessoas, isso pode ser muito benéfico e lhe traz um bem-estar. Se você já viveu um relacionamento abusivo, o melhor que pode fazer é se perdoar. Não se menospreze pelo que aconteceu. Em nosso país, a cultura do patriarcado, de homens no controle ainda é muito forte. Você é uma sobrevivente. Mas como a terapia pode te ajudar a superar um trauma, né? A sua psicóloga, a sua analista, ela poderá te orientar no processo aí por meio de uma série de sessões e de tarefas para ser feitas em casa. Depois de uma experiência de violência, algumas pessoas começam a se vitimizar ou se isolar. E a psicoterapia mostra caminhos que normalmente as pessoas não conseguem encontrar sozinhas. Mas quando você precisa exatamente procurar ajuda? Tá, quando você estiver numa situação assim, você não tem ninguém para conversar, não sente que seus sentimentos voltaram ao normal após 6 semanas do ocorrido ali do trauma, alguém próximo de você notou mudança e falou, procure ajuda, né? Então eu acho que é bom começar a ouvir. Quando o seu trabalho, os seus estudos são afetados, quando você acha difícil realizar tarefas diárias, ou quando está usando drogas ou álcool para poder lidar com isso. Lidar sozinha com um trauma psicológico não é uma tarefa fácil. Isso exige que se tenha consciência de que há um problema, e isso está afetando muitas áreas da sua vida. Então, nesse sentido, buscar assistência especializada de uma psicóloga é muito importante. Se você já passou por uma experiência traumática e ainda sofre com suas consequências, se empenhe em fazer o seu melhor para eliminá-las. Infelizmente, você nunca vai conseguir esquecer o que aconteceu, mas você pode aprender a conviver com isso de uma forma mais leve. Eu consegui, então você consegue. Permita-se a isso. Espero que o vídeo de hoje tenha te ajudado de alguma forma. Comente aqui se você se identificou e lembre-se de se inscrever no canal para você ficar por dentro de tudo. Nos vemos no próximo vídeo, um grande beijo e até mais!